Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Braga e no vídeo de hoje a gente vai aprender todas as particularidades sobre a declaração retificadora do imposto de renda. Quais são as coisas que você precisa se atentar, quais são as regrinhas e tudo que você precisa saber. E antes da gente começar, eu quero te pedir que se você não for inscrito no nosso canal, clique no botão aqui embaixo inscrever-se e deixe o seu like no vídeo também. Isso é muito importante para o nosso crescimento, é muito importante para o nosso trabalho. E um recadinho importante que eu quero falar com vocês é que estamos com matrículas abertas do curso IRPF de A a Z. É o maior preparatório de imposto de renda aí. A gente ensina tudo o que você precisa para dominar de uma vez por todas a declaração de imposto de renda, das mais simples até as mais avançadas. A gente tem um suporte com 7 professores que estão disponíveis lá de domingo a domingo para poder tirar todas as dúvidas que você possa ter sobre declaração de imposto de renda e dar as orientações necessárias para que você se sinta seguro no momento de fazer a declaração de imposto de renda do seu cliente. Então, para conhecer o IRPF de AZ é só clicar no link aqui embaixo, irpfdeaz.com, e se juntar ao nosso time de alunos aqui e estudar conosco, beleza? Mas vamos lá para o nosso vídeo sobre declarações retificadoras. Antes de tudo, quando é que você precisa retificar a declaração? O primeiro caso é em caso de inconsistência. Digamos que você tenha entregue uma declaração de imposto de renda e aí você tenha esquecido de informar algum rendimento. Por exemplo, se você esqueceu de informar algum rendimento tributável, vai acusar essa inconsistência lá no ECAC que você tem que fazer a retificação da declaração para que você consiga corrigir essa situação e resolver essa pendência. Outra coisa é quando o contribuinte ele esquece de informar algum dado importante. Então, se a pessoa esqueceu de informar algum dado importante, por exemplo, ela adquiriu um veículo durante o ano calendário anterior, adquiriu um imóvel, você transmitiu a declaração de imposto de renda do seu cliente e você não informou essa situação. Então você precisa fazer a retificação para fazer a inclusão desse bem. Isso normalmente acontece nesses casos assim, ou é inconsistência ou esqueceu de informar alguma coisa. E um outro caso muito comum é por erro de preenchimento. Às vezes você digita a declaração ali e você acaba trocando alguma casinha decimal, acaba trocando algum númerozinho e você transmite a declaração. Se você cometeu algum erro de preenchimento, principalmente quando se trata de renda tributável, você pode precisar retificar sua declaração de imposto de renda também. Então esses aí são os casos mais comuns que eu vejo aqui, que levam à retificação: inconsistência, esqueceu de informar algum dado importante ou erros de preenchimento simplesmente. Isso é o que normalmente acontece. E como é que você faz a retificação da declaração de imposto de renda? Se você já baixou o programa de IRPF 2022 aí no seu computador, você sabe que para fazer a retificação é muito simples, para você abrir a declaração retificadora. Se você já transmitiu a declaração do seu cliente, lembrando que a declaração retificadora funciona da seguinte forma: você só pode retificar uma declaração que já foi transmitida anteriormente. Então, quando você entrega a declaração pela primeira vez naquele exercício, aquela é a declaração original, e depois para fazer a retificação você precisa da declaração original. Você vai retificar a declaração original, certo? E aí quando você transmite a sua declaração no Imposto de Renda 2022, lá no programa, você vai na aba Transmitidas e nessa aba Transmitida vai estar lá as declarações que você enviou lá no programa de Imposto de Renda, certo? Aí é muito simples, você só vai selecionar aqui a aba Transmitidas, vai selecionar o seu cliente e depois que você selecionar o cliente, você vai clicar no botão Retificar a declaração, que aí já vai abrir a tela do programa com a declaração retificadora, já vai puxar o recibo da declaração enviada anteriormente também, e aí você consegue fazer todos os ajustes necessários. E quantas retificações podem ser realizadas? Na verdade, não existe um limite de retificação que você possa fazer. Então você pode fazer uma retificação, 2, 3, 4, 5 retificações. Eu só não aconselho fazer isso porque isso pode gerar meio que uma desconfiança da Receita Federal. Porque imagina aí que você retifica a declaração do seu cliente 3 vezes, 4 vezes. Então você precisa se atentar para que isso não ocorra, para que a Receita não entenda isso como uma atividade muito atípica. Você retificar aquela mesma declaração diversas vezes. Então, o importante, apesar de não ter um limite, é interessante que você evite para que isso também não gere problema para o contribuinte. O máximo que a Receita pode fazer aqui é solicitar toda a comprovação de documentos.
das declarações que você retificou, para que ela possa ver se realmente está tudo ok com aquela declaração. E quais são as regras para o envio da declaração retificadora? Enquanto o contribuinte ele não for notificado pela Receita Federal ou não estiver em situação de processo de fiscalização, ele pode enviar uma declaração retificadora. Muitas das vezes, quando a pessoa tem algum tipo de pendência no ECAC, em que ela recebe a notificação da Receita ou quando ela já está em processo de fiscalização, ela não consegue retificar a declaração de imposto de renda para poder corrigir determinado tipo de pendência. Antes dela receber uma notificação ou antes de estar em processo de fiscalização, você consegue retificar quantas vezes você quiser. Não existe um limite, assim como eu falei no slide anterior. E durante o período de entrega do documento da declaração de imposto de renda, o contribuinte pode mudar qualquer informação, até mesmo o modelo da declaração. Aqui tem uma particularidade que é a seguinte: quando você transmite a declaração de imposto de renda, esse ano foi prorrogado aí até 31 de maio, então se eu transmitir uma declaração de imposto de renda até 31 de maio e fizer a retificação dentro desse período, antes de terminar o prazo, eu posso alterar qualquer informação, inclusive o modelo de tributação da declaração. Se eu enviei anteriormente a declaração original e optei pelo modelo completo, retifiquei e vi que o modelo simplificado era mais vantajoso, eu posso optar pelo modelo simplificado também sem problema nenhum. O que você não pode é o seguinte: passou o prazo de envio, passou de 31 de maio. Se você optou pelo modelo completo, quando você for retificar, você não vai poder trocar para um modelo simplificado, mesmo que ele compense mais. Então essa troca de modelo de declaração você só consegue fazer na retificação dentro do período de envio da declaração mesmo. Passou do prazo, você não consegue mais trocar o modelo da declaração. Então isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas é interessante que você se atente a essa mudança de modelo, beleza? E qual o prazo para retificar a declaração de imposto de renda? O limite para retificar ele é de 5 anos após o envio da declaração original. 5 anos é basicamente o período aí que uma declaração de imposto de renda leva para prescrever. Então, durante 5 anos é o período que a Receita pode fiscalizar a declaração do contribuinte em caso de alguma inconsistência, em caso de algum erro. E a retificação funciona da mesma forma. Você só pode retificar as declarações dos últimos 5 anos. Quando a declaração tem um período maior que esse, você não consegue fazer retificação. Você pode até baixar o programa para fazer o teste, mas você não consegue fazer a retificação porque a Receita já não permite que você faça a transmissão daquele arquivo. Até porque se a declaração tem mais de 5 anos, ela já prescreveu. Então a Receita não consegue mais fiscalizar nada sobre aquela declaração. Então não tem um porquê também você retificar uma declaração que já prescreveu. Então você só consegue fazer a alteração nos últimos 5 anos. E outra coisa, para você retificar os anos anteriores, o que você precisa fazer é basicamente baixar o programa de imposto de renda referente ao ano que você deseja retificar. E como isso funciona? Digamos que eu tenha enviado a declaração em 2019, ela foi com algum probleminha ou deu alguma inconsistência, causou alguma pendência lá na ECAC que eu preciso fazer o processo de retificação. Para isso, o que eu faço? Eu baixo, se eu vou enviar a declaração de 2019, se eu vou retificar a declaração de 2019, eu vou no site da Receita Federal, eu vou baixar o programa IRPF 2019 e vou fazer todo o processo de preenchimento da declaração. E aí eu faço o processo de retificação. Se eu for retificar uma declaração de 2020, eu vou baixar o programa de 2020. Se eu for retificar a declaração de 2021, eu vou baixar o programa de 2021. Sempre que você for fazer retificação em determinado ano, você tem que baixar o programa que se refere a aquele ano que você vai efetuar a sua declaração retificadora, beleza? Mas desse aí, basicamente, eu queria mostrar para vocês sobre declaração retificadora do imposto de renda. Essas são as coisinhas que vocês precisam se atentar. Lembrando que não existe limite para retificação. Geralmente você pode retificar em caso de inconsistência, em caso de erro de preenchimento ou algum outro tipo de pendência, ou caso você tenha esquecido de lançar alguma informação relevante aí lá na sua declaração de imposto de renda. Então, como eu falei também, você consegue fazer alteração do modelo de tributação da declaração entre completo e simplificado, desde que você esteja no período
período de envio de imposto de renda, depois do envio você não consegue mais fazer isso. Então essas são as coisinhas que vocês precisam se atentar sobre declaração retificadora. É importante que vocês saibam aí, porque se vocês passarem por essa situação, vocês conseguem corrigir isso o quanto antes, resolver essa situação o quanto antes e entregar sempre aí o melhor serviço para o seu cliente, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Deixem seu like no vídeo se vocês não deixaram aqui, isso é muito importante aí para o nosso trabalho. E é isso, até o próximo vídeo e um abraço.